Garcia Pereira, começava por si e falta-nos olhar depois de falarmos sobre o referendo para aquilo que foram os desenvolvimentos, um acordo a que se chegou. Muitos dizem que foi uma humilhação total da Grécia. É essa a sua opinião? Boa tarde, antes de mais. Sim, essa é a minha opinião. Eu digo sem ódio nenhum, mas que se trata de uma capitulação completa do Tsipras. Este indivíduo aceitou um plano que é a liquidação completa da Grécia, que deixa de ser um país independente e passa a ser um protetorado da Europa alemã. O primeiro é a Grécia, aliás, convém dizer, o segundo será Portugal, depois a Espanha e vai por aí fora até à França. E eu acho que isto é muito importante ver-se, retirem-se daqui algumas lições. A primeira delas é de que a que é que conduz o perigo de se confundir a esquerda com a falsa esquerda. Nós tivemos uma esquerda, que, entre aspas, que procurou apresentar o governo do Syriza como um governo de esquerda e agora vê-se aquilo que algumas poucas vozes disseram logo na altura, é que a esquerda do Syriza não é a verdadeira esquerda, não é uma classe média democrática que alimentou a ilusão de que era possível combater a austeridade e garantir a independência do país mantendo-se no euro. E o que está aqui agora à vista é que a esquerda, a verdadeira esquerda, é aquela que sabe e que diz claramente ao povo que só é possível garantir a independência saindo do euro e vencendo a Alemanha, porque é de uma guerra que nós estamos aqui a falar. Bom, o segundo ponto que já agora que eu queria também assinalar, depois o terceiro podemos passar para mais adiante, mas é a situação que está a gerar-se neste momento no interior da Grécia. O primeiro aspecto é salientar que o povo grego, como já tive a oportunidade de referir e volto a reafirmar, é um povo que tem 40 séculos de luta pela sua independência. Como já disse e volto a afirmar, os 300 das Termópilas não foram apenas esses que morreram ao longo da história a defender a sua independência, e o povo grego não vai aceitar de mão beijada esta capitulação. Mas a verdade, e não deixo de dizer isso, é que nós estamos neste momento à beira de uma revolução ou de uma contra-revolução. E perante aquilo que é, depois seguramente teremos tempo para examinar o que é o dito programa de resgate, que vai dar que daqui a um ano a Grécia deve o dobro do que deve hoje, estará, digamos, completamente liquidada do ponto de vista económico e não terá capacidade para tomar uma única decisão por si. Bom, neste momento tudo se encaminha para que o governo do Syriza mais tarde ou mais cedo caia. E quem é que está lá a seguir? O PASOK já lá esteve e mostrou de que é capaz. A Nova Democracia também já lá esteve. Quem é que resta? Bom, o que resta, designadamente, é a extrema-direita. É preciso salientar que foi numa situação similar a esta que o Hitler chegou ao poder. Porque a humilhação que foi imposta, porque é disso que nós estamos aqui a falar, a humilhação que foi imposta ao povo grego é ainda maior do que a humilhação que foi imposta ao povo alemão na chamada Paz de Versalhes. E aí, porque não havia uma esquerda consequente, quem tomou o rumo dos acontecimentos e chegou ao poder foi exatamente o Hitler. Ora, nós estamos numa situação muito semelhante a essa neste momento. E, portanto, mas eu acho também que é bastante relevante que o povo português veja o que está a acontecer na Grécia, aquilo que vai acontecer com ele também aqui em Portugal. Portugal tem neste momento uma dívida de 225 mil milhões de euros, que ninguém diz como é que vai ser paga, com juros astronómicos que vão ter que ser pagos todos os anos e que chegam a 2020 a representar qualquer coisa como 17 mil milhões de euros. Ele faz uma reflexão, o editor do Financial Times, sobre a maneira como isto foi conduzido e a tal ameaça da Alemanha relativamente a uma saída da Grécia do euro, ainda que temporária, fez ressurgir aqui os nacionalismos europeus quando o projeto europeu era um projeto de unificação. Perdeu-se o horizonte desta discussão? Não, com o devido respeito, acho que não se perdeu o horizonte da discussão. O euro é exatamente isto. O euro é exatamente isto. Se há alguma vantagem nós podemos retirar, digamos, desta experiência, é a demonstração de que não é possível a um pequeno país ser independente e sobreviver a um endividamento crescente e a políticas que consistem sempre no mesmo, que é o corte nos direitos sociais, os impostos em cima de quem trabalha, a venda desalmada e por qualquer preço de todos os principais ativos estratégicos do país, que é exatamente o programa que a Troika acabou de impor à Grécia, e com o endividamento
endividamento crescente da parte dos países pequenos e, portanto, não é possível nenhuma independência fora do euro. E acho que é dentro do euro, e que só é possível construir essa independência fora do euro. Já agora, quanto à dívida, convém relembrar duas coisas. Em primeiro lugar, esta dívida só se desenvolve desta forma desde 1999 para cá no que diz respeito ao nosso país, ou seja, precisamente com o funcionamento do euro. Em segundo lugar, em termos de dívidas na Europa, já agora convém recordar que a dívida da Grécia neste momento ronda os 317 mil milhões de euros. Mas, por exemplo, a de Itália é de 2 bilhões 134 mil milhões de euros, qualquer coisa como 132% do PIB. A de Espanha, por exemplo, a de Espanha é qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. Mas é preciso depois incorporar aí o fato da capacidade de pagamento dessa dívida. Não, mas já lá vamos. A da Alemanha são 2 bilhões 170 mil milhões de euros e em percentagem do PIB, a dívida da Alemanha vai muito para cima da regra dos 60% do Tratado Orçamental, são 74,7%. Ou seja, o que nós temos aqui, não, em termos de dívida, nós teríamos... Alexandra, deixa-me acabar. Se nós não podemos comparar o euro com o escudo, pois não. Por isso não, eu disse absolutos com absolutos. Não podemos comparar absolutos com absolutos, que isso dá-nos a dimensão do que é que representa a gota d'água da dívida da Grécia na dívida do Eurogrupo no seu conjunto. E como é que os países mais fortes, com a Alemanha à cabeça, impõem que sejam os países mais fracos, ou seja, os povos dos países mais fracos, a pagarem essa dívida. Isso mostra bem aquilo que nós temos hoje, é uma Europa alemã, que está, aliás, a seguir os mesmos passos. Nós estamos perante um processo político que é essencialmente semelhante ao que se passou em 1870, ao que se passou no início do século XX e ao que se passou em 1939, 1945. Portanto, o problema da dívida, se nós quiséssemos dizer que tínhamos aqui um problema da dívida no Eurogrupo, então isso implicaria que se encontrassem soluções de conjunto. E recordo aqui que, por exemplo, nos Estados Federais, exatamente reconhecendo, como é o caso dos Estados Unidos da América, reconhecendo que nem todos os Estados têm a mesma capacidade económica ou financeira, a União garante a existência de transferências dos Estados mais ricos para os Estados mais pobres, exatamente de forma a garantir o equilíbrio da União. Ora, o que nós temos no caso da zona euro é exatamente o contrário. É a imposição, este rigor absoluto relativamente aos povos dos países mais fracos, enquanto que em relação àqueles que por enquanto aceitam estar debaixo da asa da Alemanha, as coisas vão passando num primeiro momento. É preciso dizer que até agora a Itália, o Sr. Rajoy, a Espanha e a França têm-se safado relativamente porque têm aceitado os ditatos da Sra. Merkel. Eu acho absolutamente extraordinário que se tente justificar aquilo que é um plano de destruição de um país, que é aquilo que foi o programa que acaba de ser aceito pelo governo do Sr. Tsipras, é um programa de destruição do país. A cereja no topo do bolo é os tais 50 mil milhões de euros, dos quais 25 milhões são imediatamente para enfiar na banca. Isto é, para fazer exatamente o que se fez aqui em Portugal, de nacionalizar os prejuízos da banca à custa de quem trabalha, e quanto aos outros 25 mil milhões, distribuí-los em função das decisões da Troika, ao mesmo tempo que se impõe um programa acelerado de privatizações, ao mesmo tempo que se impõe um plano de corte das pensões e ao mesmo tempo que se impõe um corte muito simbólico, que é o corte do complemento solidário para idosos. E, portanto, a lição a retirar daqui, e eu acho que é muito importante falarmos aqui em termos de Portugal, é que, tanto mais que nos aproximamos de eleições, enquanto outros fingem que este problema não existe, nós dizemos abertamente, o meu partido dirá abertamente nestas eleições, nem que não tenham voto, que não é possível nós termos um país independente que não esteja debaixo da pata da Alemanha Imperial, enquanto permanecermos no euro. E se o povo português quer construir uma solução da sua independência, do seu progresso económico, tem de sair do euro e tem até de sair da União Europeia. Relativamente ao Partido Socialista, António Costa celebrou o acordo e veio dizer que ele acontecia graças à família política à qual pertence ao Partido Socialista Europeu, referindo-se ao papel que a François Hollande teve neste desfecho. António Costa está a celebrar a austeridade?
afinal. Não, António Costa está a ser consequente com aquilo que é a sua posição, que, como sempre tenho dito, não difere no essencial de Coelho e de Portas. Costa entende que nós devemos permanecer no euro, que o nosso país deve ser um protetorado da Alemanha, que devemos continuar a amarrar o povo português ao pagamento de uma dívida que é impagável, que não foi contraída por ele, e por isso deve ser dito que partidos que adotam esse papel de querer convencer o povo português a manter-se amarrado à canga do euro, que é, repito, a canga da Europa alemã, são lacaios do imperialismo alemão e devem ser denunciados como tal. Quer dizer, o imperialismo alemão paga-lhes para fazerem esse papel de dizer que o nosso destino e a nossa obrigação é pagar a dívida. Ora, é preciso dizer com toda a clareza que a dívida não serve para nos libertar, serve para nos oprimir e para nos amarrar a uma lógica de espiral a caminho do fundo, que é o de vir algum dinheiro para salvar a banca e aumentar a dívida, e portanto o terceiro resgate, no caso da Grécia, passar-se-á para o quarto e para o quinto, de facto numa espiral a caminho de um verdadeiro estatuto de protetorado. E os democratas e patriotas deste país, percebendo agora que não são soluções intermédias que alimentam o sonho de poder combater a austeridade, permanecendo numa organização terrorista e de dominação de um imperialismo germânico, como é o caso do euro, que não é por aí que é o caminho, porque tem de ser os operários a única classe que é consequente nesse combate, naturalmente unindo todos os democratas e patriotas nesse combate. O que está aqui em causa é saber se nós aceitamos estar debaixo do jugo do imperialismo alemão ou se estamos dispostos a levantar-nos. E nós, tal como os gregos, porque não é pelo facto do governo do Sr. Tsipras ter celebrado este acordo, que é uma capitulação e uma traição, relativamente não apenas ao mandato que recebeu das eleições, como à mensagem muito clara que o povo grego tomou contra toda a sorte de chantagens, de pressões, de manipulações a quando do referendo, evidentemente não vai ficar quieto. E a questão, repito, é de saber quem é que vai encabeçar essa luta. Ou é a extrema-direita, ou é a extrema-esquerda. E eu espero sinceramente que seja a extrema-esquerda.